A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos aqui para a aula número 5 e hoje nós vamos iniciar uma linha, uma sequência de aulas sobre o cristão e a oração. Então, diversas perguntas, diversos temas do que, por que devemos orar. Não é? É um título inicial dessa aula 5, que vai puxar outros temas, dizendo que eu não vou me aprofundar em nenhum deles, mas vou mostrar a necessidade que o cristão tem de estar em contato com Deus. E os pontos que eu vou apresentar, eu peço a você que se aprofunde, que leia, que estude, que ore, né? É o tema do nosso assunto agora. Porque você vai descobrir maravilhas que Deus pode fazer através de você, que Deus pode fazer com você e que Deus pode fazer onde você está. Ok? Então vamos lá, aula número 5. Por que devemos orar? Então vamos olhar, vamos ver. Vamos colocar o PowerPoint. Ok? Está querendo ir. Ok. Então, é a aula número 5. Por que devemos orar? Rapidamente, nós devemos orar por esses 3 principais motivos que eu coloquei aqui. Ah, pastor, tem mais? Mas tem muito mais. Eu retirei esses 3 aqui para que nós possamos, nesse tempo aqui, analisarmos, né? Refletirmos e que esses textos levem a outros textos bíblicos. Que esse texto nos encoraje se não estamos praticando a oração diária, a conversa com Deus. Ok? Então é o seguinte, por que nós devemos orar? Primeiro, porque é o elo de comunicação do cristão com Deus. Não é? O Senhor Jesus nos ensinou que devemos orar e orar ao Pai. E nós vemos o exemplo nele próprio, não é? Que ele, em certos momentos, ele se retirava para orar. Então, Jesus usava esse elo de comunicação, que era a oração, para falar com seu Pai enquanto ele estava aqui na Terra. Só que esse elo de ligação, de falar com Deus, de comunicar-se com Deus, isso não veio em Jesus, mas isso veio desde o princípio. A necessidade que nós temos de falar com Deus e de Deus falar conosco vem desde o jardim do Éden. Vem desde Adão. Olha para vocês verem, Gênesis 3 e 8. É um texto em que nós chegamos à conclusão, apesar de não estar nele, dizendo que Deus falava com o homem falava com Deus diariamente, ou dessa ou daquela forma, mas o versículo diz que havia uma comunicação entre o Deus supremo e o homem criado por Deus. Olha o que diz Gênesis 3 e 8. E ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que passava no jardim pela viração do dia, esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha, e ouviram a voz do Senhor. Então eles conheciam a voz de Deus.
Mas por que eles conheciam a voz de Deus? Porque havia um elo de comunicação entre Deus e o homem. É tanto que, quando o Senhor passava no jardim pela viração do dia, quer dizer, no finalzinho do dia e o início da noite, eles se esconderam, tanto Adão como Eva, da presença do Senhor Deus. Até parece que isso seria possível, mas quando ouviram a voz do Senhor, eles viram que eles não estavam prontos desta vez para falarem e ouvirem de Deus. O elo de comunicação tinha sido cortado, tinha sido quebrado, porque o homem e a mulher tinham quebrado o pacto, que era: se da árvore do conhecimento do bem e do mal comeres, certamente morrerás. E o homem desobedeceu a Deus e ele estava consciente da sua desobediência. Então, quando ouviram a voz do Senhor Deus, eles tentaram se esconder porque estavam e tinham no seu coração o sentimento de culpa, o sentimento de quebra do elo de ligação. Então, nós vemos que esse elo de comunicação com Deus havia desde o Jardim do Éden, e ele não terminou. Eu quero que vocês gravem. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Então, a voz do Senhor era conhecida pelo casal, Adão e Eva. E o Senhor passeava, quer dizer, traz uma rotina, né? Traz a ideia de uma rotina. Ele passeava pela viração do dia no jardim do Éden. Então, o homem estava acostumado a ouvir a voz de Deus e até a falar com Deus. Não é? Então, lembrem-se disso. Isto é desde o princípio, a necessidade da comunicação de Deus com o homem e do homem com Deus. Segundo, por que orar? Porque é um mandamento. Jesus, ele determinou, ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o mandamento de Jesus para o cristão é: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quer dizer, para se livrar da tentação, que já é uma coisa normal que o diabo tenta todo dia colocar no homem para que ele se desvie dos caminhos do Senhor. E um dos caminhos do Senhor que o cristão deve seguir é a oração. Por isso que você fala: olha, vigiai e orai. Não é só vigiar para não entrar em tentação, mas ora também. Então, é um mandamento do Senhor. Então, orar não é agradar a Deus, mas é cumprir um mandamento da qual Jesus deixou para nós, igreja. Certo? E o terceiro, a oração é o elo de ligação para receber as promessas de Deus. Né? Olha Lucas 11:10. Olha o que Jesus diz. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. E olha, depois que o Senhor Jesus já tinha sido arrebatado aos céus, olha a continuação. Vocês lembram lá em Atos, o versículo que diz: e perseverava na oração, no partir do pão. E eram todos em um só pensamento. Olha aqui a continuação do que o Senhor Jesus disse. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas
A oração não saiu, vamos dizer, entre aspas aqui, do cardápio do cristão. O Senhor Jesus ensinou seus discípulos a orarem. Os discípulos viram Jesus orar. O Senhor Jesus deixou as regras para que o que eles deveriam fazer para comunicar-se com o Pai. Lembre-se, Mateus 6:6, que é o versículo tema dessa série de estudo. Pois volta lá e lê, Mateus 6:6. E agora, primeiro um ensinamento de Jesus, porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Esse qualquer que pede, recebe, não é o que nós estamos vendo hoje. Que é o me dá, Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro, me dá. Não é isso. É uma oração inteligente. É uma oração de comunicação com Deus. Certo? O Senhor Deus está para oferecer ao cristão o melhor que ele tem para dar. Porém, é o Senhor que vai dar. E não sou eu que determino o que o Senhor vai me dar. Eu posso pedir, mas é o Senhor que determina se aquilo é bom ou mal para mim. Se a resposta for sim, é porque o Senhor Deus viu que aquilo é bom para mim. Se a resposta foi não, é porque o Senhor sabe que é melhor não dar, porque continua sendo bom para mim. Então, esse quem busca acha, não é eu pedi e vou receber. Não. Quem busca acha o quê? Acha as promessas de Deus. Acha a resposta de Deus para aquilo que eu coloquei diante dele. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Quer dizer, se você busca, Senhor, me ajuda. Senhor, me dá isso. Senhor, eu necessito disso. Quer dizer, você está batendo a porta de Deus. Mateus 6:6. Mais uma vez. Ele vai abrir. Quer dizer, ele vai abrir as portas e derramar as bênçãos. Mas veja bem, uma coisa que eu quero deixar bem gravado aqui. Infelizmente, hoje, os cristãos estão sendo levados ao ensino do pedir. Os agradecimentos. Agradecer a Deus. Louvar a Deus. Engrandecer a Deus através da oração, isso cada vez mais tem sido esquecido pelos cristãos. Veja bem, porque qualquer que pede, recebe. Senhor, muito obrigado, porque hoje o Senhor me deu mais um dia. Senhor, muito obrigado, eu estou com fôlego de vida. É uma coisa que acontece dia a dia. Então, você está pedindo em forma de agradecimento. Senhor, que o Senhor, durante esse dia que o Senhor está me dando de vida, que eu possa engrandecer o teu nome, que eu possa ser liberto de todo perigo e mal, porque os seus anjos acampam ao meu redor e me protegem de todo mal. Obrigado por isso, Senhor. Está vendo que você está agradecendo e pedindo? Pedindo algo que você quer receber? As bênçãos de Deus durante o seu dia? E não pedindo, só bênçãos materiais? Não. Na realidade, se você for se aprofundar no chamado da oração, você vai ver que ela não tem quase nada de material. São coisas espirituais. O crente, o cristão,
maduro e que anda buscando a santificação, ele muito mais agradece do que pede, e não o que nós estamos vendo. Então, é um ponto de atenção. Você está pedindo mais ou agradecendo mais? Das duas formas, o Senhor te ouve. Mas, lembrando que quando você se concentra muito nas coisas materiais, não espere receber muitas coisas. Não é que você não vai receber, não é que você não vai deixar de achar, não é isso. Mas o Senhor Deus quer um coração contrito de um homem e de uma mulher que converse com ele e não coloque para ele o que ele tem que fazer. Não. O Senhor quer comunicação. E a comunicação é a oração. Vou ser chato. Mateus 6, verso 6. E para finalizar, olha o que os apóstolos estavam passando ali no início da igreja, para aqueles que estavam chegando à igreja, ou aquele pequeno grupo que já estava na igreja, não é? Que eram os apóstolos, Maria, mãe de Jesus, e mais um grupo. Todos estes, todos, não é alguns não, todos esses, perseveravam unanimemente em oração e súplica, num só pensamento, unanimidade. Eles tinham no seu coração a perseverança em orar e suplicar. Hoje, você e sua igreja têm esse mesmo sentimento? Você e sua família têm esse mesmo sentimento? Você, sozinho, quando ora, você tem o mesmo sentimento de unanimidade com a palavra de Deus na questão oração? Eu termino essa aula deixando justamente essa pergunta. E aí estão os 3 motivos. Por que devemos orar? Porque o elo de comunicação do cristão com Deus é um mandamento e é o elo de ligação para receber as promessas de Deus. Muitas vezes Deus nos responde quando estamos orando. Isso não é incomum. Na realidade, isso deveria ser comum. No momento da oração, Deus nos responder. Nós entendemos a resposta de Deus através da oração. Nas aulas para frente, nós vamos ver a questão de Jó. E quando Jó orava, o Senhor lhe mudou a sorte. A resposta da oração de Jó ao Senhor veio quando ele estava orando, quando ele estava em súplica. Ok? Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. E até a próxima aula. Fique com Deus. Tchau, tchau, gente.